pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje vamos falar sobre transformações químicas. Mas antes precisamos entender uma coisa: o que é química? Bom, a química é uma ciência que estuda a matéria, a massa, as transformações e as energias que ocorrem nesses processos de transformações. Mas o que é matéria e massa? Alguém sabe me dizer? A definição para matéria é tudo que ocupa espaço e possui uma massa. Podemos ter como exemplo o cubo de gelo, onde o gelo ocupa um certo espaço quando colocamos em algum lugar e ele possui massa, que são as partículas de água que formam o gelo. Já a massa, ela é um conceito de quantidade, de medida. Podemos pensar em massa como uma quantidade de nêutrons, prótons ou partículas em um mesmo lugar. Pense em massa como um monte de bolinha guardada numa caixa. O volume daquele monte de bolinhas vai ser a nossa massa. Bom, agora que a gente já viu esses dois conceitos, vocês já perceberam que os materiais podem passar por diferentes tipos de transformações? Então, vamos falar sobre elas agora. Na química, temos dois tipos de transformações: a física. Nessa transformação, apenas a aparência é alterada, não há formação de novas substâncias. Temos a segunda transformação, que é a transformação química. Nessa transformação, ocorre a formação de uma nova substância. É quando misturamos duas substâncias e formamos uma terceira nova. Aí definimos de transformação química. Agora vamos de exemplo para entender melhor, começando com transformação física. Veja no exemplo a água. No começo ela está congelada, aí ela passa para o estado líquido e para o gasoso. Veja que a água passou por 3 transformações de estado, mas não deixou de ser água, não virou outra substância. A água congelada e a água líquida continua sendo água ainda, por isso que significa transformação física, ela só mudou o estado. Então, nas transformações físicas, temos as passagens de estado. Por exemplo, a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, a solidificação. Temos também a evaporação, a ebulição. Esse fenômeno são as características para a transformação física. São essas transformações que a gente tem que ficar atento quando for classificar em transformação física ou química. Agora vamos falar sobre transformações químicas. Já vimos nos slides anteriores que a transformação química é quando resulta na formação de novas substâncias, mas temos outras características também. Podemos observar nas transformações químicas que também ocorre a variação do cheiro, da cor, da densidade, da temperatura e pode ocorrer até explosão e liberação de gases. Vamos ver um exemplo? No primeiro exemplo, temos uma latinha de metal, ela nova e ela enferrujada. Aqui temos um bom exemplo de transformação química, onde a latinha enferrujou e acabou mudando de cor, como uma das características que a gente viu no slide anterior. Ela passou de, vamos dizer assim, prata e ficou amarronzada. Isso foi uma transformação química. O metal oxidou. Mas, professora, por que transformação química? A lata não deixou de ser uma lata, certo? Certo, a lata não deixou de ser uma lata, porém, o ferro da lata deixou de ser ferro para ser férrico. Isso significa que o ferro oxidou e passou a ser ferro mais 3. Então, a gente tinha uma substância e agora temos outra, entendeu? Temos outros exemplos também, como, por exemplo, a liberação de energia na forma de calor, como ocorre quando a gente queima o álcool. Um outro exemplo que ajuda a entender melhor é quando a gente vai fazer um bolo. Misturamos farinha, ovos e outros ingredientes. E essa mistura ressalta em um bolo fofinho, não é? Então, o bolo é a nossa nova substância. Misturamos outras coisas e formamos o bolo. Agora, uma dúvida. Como saber se seu material passou por uma transformação? Vamos ver com um experimento bem simples. Na semana passada, a professora deixou um vídeo sobre um experimento. E nele, a gente colocou a água sanitária no Bombril e num clipe. Não foi mesmo? O vídeo está disponível no Classroom. No final do experimento, a gente pode observar uma coisa, que a palha de aço, que é o Bombril, acabou ficando com uma manchinha marronzada e com várias pintinhas na água marrom, não foi? Isso ocorreu porque formamos uma nova substância. O ferro novamente oxidou que estava ali, por conta da água sanitária.
O ferro que tinha na palha de aço passou a ser ferro mais 3, por isso teve a coloração alaranjada e formou-se precipitado na água. O clipe, como ele é mais resistente, a gente observou apenas uma pintinha de como ele começou a ter uma transformação química. Então, o que podemos considerar? Quando alguma coisa que a gente misturar com outra mudar de cor, de cheiro, liberar algum gás ou explodir, quer dizer que fizemos uma transformação química, assim como o nosso experimento. Espero que vocês tenham conseguido entender a aula de hoje. Agora, no Classroom, vou deixar uma lista de exercício para a próxima semana. E espero que tenham gostado. Até a próxima aula!